Muito bem, Ramon, eu vou fazer uma pergunta para você que eu acho que eu já sei a sua resposta, mas como esse programa é político, é de debate, me parece que para uma eventual eleição futura à presidência, não sendo o Lula candidato, agora sim ele tem esse rapaz aí preparado ou uma condição melhor para disputar a presidência. Eu acho que o trabalho feito pelo Haddad é um trabalho ímpar. Se a gente retorna na história do Brasil, no começo dos anos 90, o Fernando Henrique era ministro da Fazenda do Itamar. Ministro da Fazenda do Itamar, exato. Uma gestão considerada boa gestão para a população da economia, né, o chamado pai do real, que catapultou o Fernando Henrique a derrotar o Lula no primeiro turno nas eleições de 1994. Então, assim, a boa gestão do Haddad vai cacifá-lo a disputar, ou uma gestão vai tirá-lo do páreo. Só que 2026 ainda está um pouco longe, né? Tem muita água debaixo dessa ponte para passar. Se fosse hoje, eu diria para você que o plano A é o Haddad e, numa condição ruim, o plano B é o Lula. Né? Então, assim, é o que eu olho para o horizonte. Agora, me permite, por favor, nessa comparação que você está fazendo aí, lá do Fernando Henrique, quando então ministro da Fazenda do Itamar sendo não tinha carisma nenhum, Fernando Henrique. Não, você vê um Fernando Collor, que foi eleito abraçado pela Globo, o caçador de Marajá, era o discurso dele, e a Globo abraçou o Collor, elegeu o Collor. Né? Aí, na sequência, você tem o impeachment do Collor, entrou o Itamar, que até hoje eu acho que a única coisa de destaque do Itamar é a moça sem calcinha do lado dele no palanque. E aí, justiça com o Itamar. Aí depois, e que todo mundo lembra do Itamar por causa da Lilian Ramos sem calcinha do lado dele. Né? E aí, aí se cria um candidato, né? se procura um candidato para derrotar o Lula. Para derrotar o Lula e se acha o Fernando Henrique. Né? Isso. Assim, o Fernando Henrique não tinha carisma nenhum. Então, inclusive a legislação eleitoral mudou. Quem é mais velho lembra que o Lula caminhou o país inteiro em caravanas de cidadania e naquela eleição foi proibido imagem externa nas campanhas televisivas, porque as imagens do Lula eram fantásticas. Né? Então se criou todo um cenário porque a elite brasileira não queria a eleição de Lula. Em 94, Fernando Henrique apareceu com aquela... Era um picolé de chuchu igual. Sociólogo, né? Sociólogo. O perfil dele é muito parecido com o do Haddad, né? O pessoal que vem da USP ali, da academia da USP, enfim. Mas os resultados do Haddad realmente são resultados que, comparados com o governo anterior, é um absurdo o sucesso. Eu estava comentando aqui agora há pouco. Semana passada eu fui no açougue lá perto de casa, querendo comprar uma peça de picanha, e as 2 vezes que eu fui não tinha picanha, porque o açougueiro falou que chega e acaba rápido. Né? Eu digo assim, é isso, é do dia a dia. E não adianta o Frota dizer aqui, vocês estão iludidos. Vocês estão comendo aí picanha iludido, ele está dizendo. O arroz que baixou para 16 é ilusão, o óleo é ilusão. Não tem como brigar com a realidade. Existe um sentido empírico, prático da vida que as pessoas estão sentindo. E a gente espera que isso tenha aí um período duradouro, né? E a gente acha que as coisas estão se encaminhando. Primeiro, as mudanças que foram feitas na estrutura da economia têm uma leitura externa de que o país está sendo colocado. Né? Essa leitura aí dessa como é que chama? Agência de risco, e vai nesse caminho. E vou dizer outra coisa, BB não é uma nota boa, ela é boa comparado às notas anteriores, ela está ali no nível especulativo ainda. O bom é quando entra no A, segundo os camaradas. Mas, de qualquer forma, as políticas colocadas e a perspectiva que se coloca, inclusive, para a retomada de um setor que é fundamental para nós a médio e longo prazo, que é a indústria, é uma coisa que está colocada. O país tinha acabado com política industrial e aí é preciso dar mão palmatória. Tipo, a ação do vice-presidente Alckmin no ministério que ele ocupa é estratégico e fundamental para a retomada de um processo de industrialização do país. E aí sim, é um momento estratégico que joga o Brasil no médio e longo prazo nos bons caminhos da economia. Mas, por hora, é festejar esses 6 meses, né, que os arautos do carro diziam que ia ser uma desgraça, que, na verdade, o país tem caminhando um passo de cada vez, mas muito solidamente na melhoria das condições de vida do nosso povo. Muito bem, 1 minuto, Ricardo. Eu acho que o Juiz está vivendo no país das maravilhas, né? Porque picanha, a política do PT, eu acho que tem, não, eu tenho que reconhecer, É verdade, você ganha 20 mil reais, você tem condição de comprar picanha, mas aquele que ganha um salário mínimo, eu te garanto que não está comendo picanha, não. Não está comendo nem ovo, porque o ovo subiu. O ovo subiu, não está comendo ovo. Quem dirá picanha? Você ganha picanha, você trabalha no tribunal, você é presidente do
do PT municipal. Então, assim, o dinheiro não falta para você comprar picanha. Isso é verdade. Igual a política... O que está faltando é picanha para eu comprar, porque eu fui lá duas vezes do PT, e não tinha, Ricardo. A política do PT não tinha porque pessoas não igual tinha, você que tem condição Ricardo, foi lá e comprou. Isso. Nunca faltou picanha para quem é rico. Falta para o pobre. O pobre não está comendo picanha, não. Pode ter certeza. Da mesma forma como ele não conseguiu comprar aquele carro com aquela política que o PT fez, né, diminuir, dar uma isençãozinha aí, para beneficiar 10% da população, não foi o 90% da população que ganha até R$ 3.500, essas pessoas não tiraram o carro novo, não. Eu te garanto, Cujuí, quem teve condição de aproveitar essa política desse governo, foi tu, que ganha 20 mil, 25 mil, você teve condição de trocar de carro. Troquei não, Ricardo. E várias pessoas igual você, que eu recebo bem. A sua profecia, mas tu acha que aquela pessoa esses 25 tu acha mil que aquela pessoa que ganha um salário mínimo conseguiu comprar o seu carro com essa política? Que é o pai, não, se ele é o pai do pobre, né? Eu imagino que ele tenha feito essa política aí para o pobre comprar carro. Eu te pergunto, Cujuí, quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, conseguiu comprar o seu carro? Não conseguiu, mas está empregado, Ricardo. Porque quando você compra o carro, você ativa a política é isso que eu queria ouvir de ti, Juiz. É isso que eu queria ouvir de ti. Que esse governo, ele fala que é o pai do pobre, mas é a maior mentira. Ele não faz política para o pobre, não. Ele faz política para o rico, para a classe média alta. Né? Porque ele usou R$500 bilhão do seu dinheiro, do pobre, que é o maior pagador de impostos, são os pobres. Ele usou do seu dinheiro para beneficiar uma categoria, 10% da população, que já tem condição e aí puderam trocar de carro. Mas aquele que ganha até 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, não conseguiu e não vai conseguir, porque esse governo não está nem aí para vocês. Muito bem, Samuel, 1 minuto. Olha só, pessoal, ouvindo a fala do Ricardo aqui, a gente vê um distúrbio da despersonalização. Ele distorce totalmente a realidade dos fatos. Você pode ir em qualquer supermercado, não vou fazer aqui apontamento de nenhum, para não fazer propaganda e não exaltar alguém. Mas você vai, em qualquer lugar, você vai ver que os itens da cesta básica, de higiene pessoal, estão muito mais em conta, mais acessível. O poder de compra do povo brasileiro melhorou. E como muitas coisas pagam em commodities, nesse mesmo período do ano passado, o dólar custava cerca de R$ 5,83. Então, para cada $1.000, era necessário R$ 5.530. Agora, com o dólar chegando a 4,75, mais ou menos, para cada $1.000, você compra $1.000, que outra hora é mais de R$ 5.800, por 4.750. Isso representa cerca de 21% a menos. Isso se dá pela segurança jurídica e onde os investidores, tanto interno quanto externo, veem que o Brasil está no caminho certo. Associada com um pacote de ideias, né, claras, objetivas, onde o presidente Lula tenta implementar a todo instante. Quando ele oferece a isenção de imposto de renda para todas as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, essa turma aloprada da extrema-direita, que não representa a direita, porque a maioria do povo da direita são pessoas inteligentes, mas essa extrema-direita ela é mentecapta, não tem cérebro, são ignóbil e inegúmenos, são endemoniados, são pessoas que ficam torcendo ali contra. É igual aquele vascaíno quando vai disputar com o Flamengo. Fala mal do Flamengo, fala, o time dele está quase sendo rebaixado pela 3ª, 4ª, 5ª vez, e aí fica querendo dizer que vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar uma coisa aqui bem clara para todos vocês que estão nos assistindo. É mais fácil o Vasco aumentar a pontuação dele de uma forma avassaladora dessa próxima rodada em diante até o final e se tornar campeão do Campeonato Brasileiro de 2023 do que um bolsominion, bolsolode da extrema-direita entender que o Brasil está no caminho certo. Quem está falando isso não é o Fernando Haddad, não é o Lula, são as pessoas da rua. E basta a gente ter um pouco de senso de realidade. A vida do povo brasileiro está muito difícil, mas está menos penosa do que foi de 2019 a 2022. 1 minuto, Josué. 1 minuto, a pessoa fala, já está terminando, né? É só assim, é o seguinte, como eu volto a dizer, essa política externa que o presidente Lula está fazendo com os outros países, né, é importante. As indústrias estão querendo, os investidores estão voltando. Isso que está sendo apontado aí não é eu que estou falando, não é Ricardo, não é Cujuí, não é Cícero, não é. É uma revista renomada que diz que aponta a elevação da classificação do Brasil, né, e isso é fato. Quando o presidente Lula falou sobre a questão da picanha, Ricardo, eu acredito que foi para falar que o brasileiro teria condições de fazer um churrasco. Eu assim, modesta parte, eu, minha esposa, minha família,
Não é toda vez que a gente come picanha, mas eu como carne, uma carne boa, de primeira que seja, mas a gente come lá, assim como o brasileiro. O que a gente vê e observa é que o brasileiro que recebe um salário mínimo, da forma que caminhava, não tinha condição de fazer um churrasco. Eu acho que é isso que ele quis falar, tomar uma cerveja e tal. Mas dizer que o Brasil não está tendo um avanço, que não está tendo realmente condições da gente acreditar em possíveis, em dias melhores, esquece a bandeira partidária, esquece o extremismo, esquece qualquer questão de viés político e vão torcer pelo Brasil. O que eu torço é pela nação brasileira e vou bater quando é para bater, criticar, falar e também parabenizar. Não posso dizer que no governo Bolsonaro de tudo foi errado. A gente está sendo também demagogo. Está havendo uma hipocrisia que teve políticas boas do presidente Bolsonaro. Agora, no governo Lula, com 6 meses, a gente não pode também falar que está sendo péssimo ou ruim. Agora, as revistas, as pessoas que estão lá envolvidas na economia, envolvidas na política, observam que a coisa está fluindo. Políticas públicas, seja habitacionais, de assistencialismo, que aconteceu nesse governo, aconteceu no anterior, está fluindo. E isso que o povo quer. E o brasileiro, ele quer chegar no posto de combustível, desde que seja no estado, ou numa capital, ou seja numa cidade que não tem esse acordo entre os donos de combustível, que a maioria tem, né, de querer taxar somente aquele valor, certamente ele vai querer um combustível de um baixo valor, ele vai querer ter condições de comprar uma cesta básica e assim sucessivamente.